Olá e bem-vindo ao nosso quiz sobre racismo no Brasil. Vamos testar seus conhecimentos sobre um tema tão importante e presente em nossa sociedade. Responda as perguntas abaixo selecionando a opção correta A, B, C ou D. 1. Qual foi a primeira lei brasileira que proibiu a discriminação racial? A. Lei Áurea, 1888. B. Lei Afonso Arinos, 1951. C. Lei do Ventre Livre, 1871. D. Lei de Terras, 1850. Resposta: B. Lei Afonso Arinos, 1951. 2. Qual foi o movimento social que liderou a luta contra o racismo no Brasil nos anos 70 e 80? A. Movimento dos Sem Terra, MST. B. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. C. Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB. D. Movimento Negro Unificado, MNU. Resposta: D. Movimento Negro Unificado, MNU. 3. Em que ano foi promulgada a Constituição Federal que prevê a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza? A. 1980. B. 1988. C. 1990. D. 1992. Resposta: B. 1988. 4. O que foi o apartheid no Brasil? A. Um regime de segregação racial que existiu no Brasil. B. O nome dado ao processo de abolição da escravidão no Brasil. C. Um movimento político que lutou pela independência do Brasil. D. Não houve apartheid no Brasil. Resposta: D. Não houve apartheid no Brasil. O termo é utilizado para descrever um regime de segregação racial na África do Sul. 5. Qual é o nome do livro escrito por Carolina Maria de Jesus que retrata a vida de uma favela em São Paulo nos anos 60? A. O Guarani. B. Capitães da Areia. C. Os Sertões. D. Quarto de Despejo. Resposta: D. Quarto de Despejo. 6. O que é o Estatuto da Igualdade Racial? A. Um órgão governamental responsável pela promoção da igualdade de gênero no Brasil. B. Uma lei federal que estabelece medidas de combate à discriminação racial e de promoção da igualdade de oportunidades para negros e pardos no Brasil. C. Um programa de televisão que discute temas relacionados à diversidade étnico-racial. D. Um movimento social que luta pela inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Resposta: B. Uma lei federal que estabelece medidas de combate à discriminação racial e de promoção da igualdade de oportunidades para negros e pardos no Brasil. 7. Qual foi a principal causa da revolta dos malês, ocorrida em Salvador em 1835? A. O desejo dos escravos de se libertarem e retornarem à África. B. A luta pela independência do Brasil. C. A disputa pelo controle político da cidade de Salvador. D. A insatisfação dos trabalhadores urbanos com as condições de trabalho e de vida. Resposta: A. O desejo dos escravos de se libertarem e retornarem à África. 8. Qual foi o presidente brasileiro que criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR? A. Fernando Collor de Mello. B. Luiz Inácio Lula da Silva. C. Dilma Rousseff. D. Jair Bolsonaro. Resposta: D. Luiz Inácio Lula da Silva. 9. Em que ano foi criada a Lei de Cotas, que estabelece a reserva de vagas para estudantes negros e de baixa renda em universidades públicas? A. 2001. B. 2008. C. 2012. D. 2016.
Resposta: D. 2008. 10. Qual foi a principal contribuição de Joaquim Nabuco na luta contra o racismo no Brasil? A. Ele liderou a revolta dos malês em Salvador em 1835. B. Ele escreveu o livro Casagrande Senzala, que analisa a formação da sociedade brasileira a partir do ponto de vista racial. C. Ele foi o primeiro político negro eleito para o Congresso Nacional Brasileiro. D. Ele lutou pela abolição da escravidão no Brasil e foi um dos responsáveis pela assinatura da Lei Áurea. Resposta: D. Ele lutou pela abolição da escravidão no Brasil e foi um dos responsáveis pela assinatura da Lei Áurea. 11. Qual foi o nome do episódio em que a Polícia Militar de São Paulo invadiu uma festa em uma favela e matou 9 jovens negros em 2006? A. Caso Amarildo. B. Caso Marielle Franco. C. Chacina da Candelária. D. Chacina de Vigário Geral. Resposta: D. Chacina de Vigário Geral. 12. O que foi o movimento Black Rio? A. Um movimento político que lutou pela independência do Rio de Janeiro. B. Um grupo de artistas que criou um novo estilo musical que combinava funk, soul e samba. C. Um movimento social que lutou pela promoção da igualdade racial na cidade do Rio de Janeiro. D. Um movimento estudantil que lutou pela criação de cotas raciais nas universidades públicas do Rio de Janeiro. Resposta: B. Um grupo de artistas que criou um novo estilo musical que combinava funk, soul e samba. 13. Qual foi o papel da imprensa negra no Brasil no século XX? A. Ela lutou pela criação de políticas públicas de combate à discriminação racial no Brasil. B. Ela denunciou as violações de direitos humanos e a violência policial contra a população negra no Brasil. C. Ela criou uma nova forma de arte e cultura que valorizava a tradição africana no Brasil. D. Ela foi responsável pela criação de organizações políticas de luta contra o racismo no Brasil. Resposta: B. Ela denunciou as violações de direitos humanos e a violência policial contra a população negra no Brasil. 14. Qual foi o nome do poeta negro que escreveu o poema Navio Negreiro em 1869, que denunciava a crueldade da escravidão no Brasil? A. Castro Alves. B. Machado de Assis. C. Lima Barreto. D. Graciliano Ramos. Resposta: A. Castro Alves. 15. Em que ano foi criado o Dia Nacional da Consciência Negra, que é celebrado em 20 de novembro? A. 1964. B. 1986. C. 1995. D. 2003. Resposta: C. 1995. Espero que tenha gostado do quiz. É importante lembrar que a luta contra o racismo é contínua e todos nós temos a responsabilidade de contribuir para a promoção da igualdade racial em nossa sociedade.